Bom, internautas, momento importante do Avaí no Brasileirão, último jogo contra o Santos. Tem que dar a vida, como os jogadores do Leão vêm fazendo ao longo do campeonato, muito mais nessa reta final. Estamos recebendo Betão, capitão do Avaí, dividiu a tarja de capitão com Marquinhos Santos ao longo da temporada, contrato já renovado para o ano que vem, brinca muito nas redes sociais de Manezinho, já incorporou aqui o nosso Manezês, enfim, já está ambientado, né, Betão? Sim, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente é uma cidade que me abraçou, né? Não só o Avaí, mas a cidade. Acho que fez com que essa sintonia fosse o mais rápido possível. E eu estou muito feliz nesse 1 ano e meio, praticamente, que eu estou aqui em Florianópolis. Essa tua adaptação, chegar na cidade e tomar conta, aconteceu em outras cidades? Aconteceu no exterior ou foi algo daqui de Floripa? Não, aconteceu no Dynamo de Kiev também, lá em Evian. Eu acho que isso deve-se muito ao meu jeito de ser, que eu não sou aquele cara que fica privando as pessoas, né? Eu fujo um pouco do estereótipo de jogador, gosto da vida simples, da vida social, gosto de receber bem os torcedores. Então acho que esse carisma acaba cativando, né? Legal. Tu és de São Paulo, capital. Isso, São Paulo, capital, nascido na Zona Norte e atualmente moro na Zona Leste. Como foi o teu início no futebol, só para a gente relembrar um pouquinho? Como de todo jogador brasileiro, com dificuldades, ou não? Ou és de família rica? Não, família rica não, mas confesso que não passei nunca necessidade em casa. Meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, mas nunca deixou faltar nada em casa. Quando foi com 10 anos de idade, eu fui fazer um teste no Corinthians. Na verdade, meu irmão, que tinha 13 anos, ele era muito mais habilidoso que eu, tinha muito mais técnica atacante, eu era gordinho, baixinho, e para não ficar em casa chorando, meu pai me levou. E depois de algum tempo, quem acabou ficando fui eu, né? Eu acabei ficando, meu irmão acabou desistindo do futebol, e passei depois 14 anos da minha vida no Corinthians, depois começou as viagens pelo mundo. É muito engraçado isso, em toda família que tem um atleta profissional, o irmão era melhor. Não é isso? Verdade. Mas meu irmão ele é melhor mesmo. Canhoto, habilidoso, totalmente diferente de mim. Legal. Sempre zagueiro ou alguma outra posição? Não, sempre zagueiro ou lateral. Zagueiro ou lateral direito no início, né? No profissional eu cheguei a fazer muito também lateral, tanto na Europa como fazer aquela linha de 4. Fiz muito tempo zagueiro pela direita, como um falso lateral, vamos dizer assim. Acho que a maioria dos meus jogos no Dynamo de Kiev foi dessa maneira. E eras bom? O que faltava? Cabeceio, arrancada, o bote? No começo eu estou falando. Então, assim, sempre falta alguma coisa, ainda mais no início de carreira, você não tem aquelas malandragens do futebol, acaba indo pelo caminho mais longo, vamos dizer assim. Mas pelo fato de ser um pouquinho gordinho, tal, de repente acho que na impulsão acho que faltava um pouquinho, a velocidade pode ser que faltava um pouco, mas eu sempre fui um jogador que sempre gostei de chegar bem junto nos atacantes. Recebeu algum não quando chegou para assumir, seja um juvenil, um infantil, algum não que foi marcante? Sim, eu tenho uma história quando eu tinha acho que 13 anos de idade, no Corinthians mesmo, né? Começou umas trocas administrativas, chegada de um time que chamava Eurosport, que teve a junção com o Corinthians, daí teve que fazer duas equipes, né, Corinthians e Corinthians Eurosport. E nessa fusão aí, eu acabei indo para o quarto time, né, com 13 anos. Tinha o time titular, o reserva, o misto e os que ficaram junto com o teste. Eu ficava nesse time junto com os testes. E daí um treinador chegou para mim, o Nelsinho, junto com o Dirceu, né, e chegava assim, por que você não muda de posição? Eu estava de lateral, falou, por que você não muda de posição? Tenta de zagueiro e tal, isso com 13 anos. Eu falei, tá bom, vou tentar. Daí, quando foi com 14 anos, eu estava sendo campeão paulista infantil, com a faixa de capitão já, né? Então, foi uma virada, assim, uma troca muito interessante. Mas não parou por aí. Daí, quando chegou no juvenil, juniores, teve alguns diretores que falavam, não, você é muito baixo para zagueiro, não vai dar, tal, vamos tentar outra coisa. Sempre quando tinha que fazer alguma coisa com alguém, tentavam colocar outra pessoa no lugar, mas sempre acabava sendo eu, né? Até que em 2001 o Luxemburgo me subiu profissional. Daí as coisas começaram a clarear melhor. Legal. Olhando aqui o teu currículo, são poucos clubes, né? Você é jogador de ficar muito tempo no clube, não é isso? Sim. Joguei Corinthians durante os 14 anos. Depois joguei 5 anos na Ucrânia. Passei 1 ano e meio na França. E tive uma breve passagem na Ponte Preta de 6 meses.
E agora já está há 1 ano e meio aqui no Avaí. E o time da França, qual é o nome? Como é que se pronuncia? Evian. Evian. Era a segunda divisão ou a primeira? A primeira vez que eu tive 2 passagens lá, né? A primeira vez eu fui para disputar a primeira divisão. Ali chegamos na final da Copa da França, também inusitado. Tivemos um momento muito especial que nós eliminamos o Paris Saint-Germain já com todo estrelado, né, em casa, na cobrança de pênaltis. E chegamos na final assim como ninguém esperava que a nossa equipe fosse chegar, que é uma cidade do interiorzinho. Daí, na minha segunda passagem, o time já numa outra temporada tinha caído, mesmo assim eu retornei para disputar a Série B lá. E é um time muito legal, assim. Hoje faliu o time por causa de questões de investidores, como é um time pequeno, precisava muito dos investidores locais. E o pessoal acabou se afastando, mas foi um lugar que eu guardo com muito carinho. Me convence a ir para a Ucrânia. Alguma coisa boa que o país tenha que diga, não, vale a pena conhecer. Para te convencer a ir para a Ucrânia, se gosta de arquitetura, se gosta de coisas antigas, conhecer um pouco de guerra, não participar, mas só conhecer a história da guerra. Acho que vale a pena ir. Para morar é um pouco difícil, confesso, porque a Ucrânia é Kiev, praticamente, né? Se você vai morar em outra cidade, sair para outro lugar, não tem muitas opções. Mas Kiev é uma cidade bem estruturada, é a capital da Ucrânia, né? E hoje tem muitos brasileiros lá. Quando eu estava para sair, já construíram uma churrascaria, abriram uma churrascaria lá. Não se compara com as nossas, mas abriram. Mas para os acompanhantes, por exemplo, para minha esposa, que não tinha muito o que fazer, é difícil, por causa do idioma, da cultura. Frio? No inverno é muito frio e no verão é muito calor. Lá tem as 4 estações do ano bem separadas. Mas para quem acompanha é ruim, mas para a gente que está jogando, sempre viajando, acaba sendo razoável. A moeda local se come bem, se ganha bem? Sim, a moeda local perdeu muito a força, justamente pelo motivo da guerra, acabou desvalorizando muito. Mas lá a gente recebia em dólar, então não tinha problema. Dólar americano. Dólar americano. Lá não tinha problema, lá chama grivnas a moeda, né? Tanto que quando eu cheguei lá, estava $1 para 4 grivnas mais ou menos, e quando eu saí, estava $1 para 12, que já foi o pós-guerra. Então teve uma crise muito grande lá, e lá a sociedade é praticamente dividida assim, entre os ricos, os milionários, e os pobres. Não tem classe média meio que assim, né? Mas foram tempos bons, de muitas experiências, principalmente experiência profissional. Você fala quantos idiomas? Falo espanhol, falo russo, o inglês consigo trabalhar, o italiano também, o francês tive que aprender também, e o manesês estou aprendendo agora. Se eu soubesse, eu iria te levado para a Copa das Confederações na Rússia, que eu passei 3 dias pedindo salada Caesar, porque eu não entendia nada do cardápio. Complicado, ainda mais na leitura, acho que é pior ainda, que é o alfabeto cirílico, né? Então acaba dificultando muito. Eu tive até aprender o russo, eu tive muitas experiências, muitas situações engraçadas que tive que passar. São os tombos da vida que a gente aprende, né? E também o dia que não tinha noite, não escureceu. Eu acordava 1 da manhã, 2 da manhã, sol, cara, não entendia aquilo. Depois fui pesquisar e aí... Sim. O engraçado de Moscou, um pouco diferente de Kiev, é que lá 10, 11 horas da noite tem trânsito, né? Tem fila, né? Tem fila na rua, muito movimento, muita gente. E essa questão de não escurecer, ou se não do escurecer cedo no inverno, né? Teve uma vez que os primeiros passeios que eu fiz com a minha esposa, quando começou o inverno. Lá em Kiev tem um shopping muito tradicional, que é um shopping subterrâneo. E a gente entrou no shopping, estava claro, o céu azul. E a gente atravessou todo o shopping, quando saiu do outro lado, estava tudo escuro. Eu falei, nossa, quanto tempo a gente ficou aqui debaixo da terra, né? E tinha sido questão de 40 minutos que a gente estava passeando, só que no inverno escurece 4h30 da tarde, está tudo apagado, já está tudo escuro. Tudo isso é experiência de vida. Qual o país que você não morou, que você gostaria de morar e jogar? Acho que a Inglaterra. Inglaterra, pelo futebol, principalmente, né? Foi uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde pequeno, assim, quando eu decidi realmente que ia ser jogador de futebol. Eu tinha muita vontade de jogar no futebol inglês. Joguei contra algumas vezes. E o país não conheço, assim, só conheço de viajar para ir jogar, mas me parece ser um país bem organizado.
Você, quando foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, jogou com grandes jogadores, a gente pode citar Tevez, Mascherano e por aí vai. Mas a tua maior experiência foi jogando pelo Dínamo, né? Ah, com certeza. O melhor elenco, tecnicamente, que eu joguei foi do Corinthians 2005, incluindo França, incluindo Ucrânia, tudo. Mas as minhas maiores realizações profissionais, culturais, experiência de vida, com certeza foi na Ucrânia, no Dinamo de Kiev, onde eu agradeço, né, por ter conhecido literalmente o mundo através do Dinamo de Kiev. E marcou, fora Messi, quem mais? Eto'o, Van Persie, Alex, o nosso Alex Meia também, acho que eu coloco nessa lista aí, que foi um excelente jogador. O Lukaku hoje, que está no Manchester. Bom, diversos deles. Trocou camisa com o Messi, não? Não consegui naquele jogo, que acho que foi muito concorrido, alguém pegou antes, né? E por incrível que pareça, eu joguei contra o Maicon também, que hoje é meu companheiro. Troquei camisa com ele na época, lá atrás. Isso foi em 2009 ou 2010, né? Ele estava na Inter de Milão. E aí tem a camisa dele, tem a camisa do Daniel Alves. Então tem bastante recordações. E não está aqui, está em São Paulo? Está em São Paulo, está tudo em São Paulo. E lá é a tua residência oficial? Isso. Lá em São Paulo é a minha residência oficial. Bom, tem um elogio teu, e aí você vai confirmar ou não, para o Ibrahimovic, pela perseverança dele. Eu vi o filme do Ibrahimovic, eu tenho o livro dele, do Ibra. Você jogou contra ele? Joguei por umas 4 ou 5 vezes. Joguei quando estava no Dínamo, pela Liga dos Campeões. Joguei quando estava no Evian. Eu acho que é um jogador assim, diferente, né, com muita personalidade. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco de arrogância com autoconfiança, vamos dizer assim. Ele é um jogador todo. Ou timidez, que ele era tímido, né? Ou timidez. No início ele era muito fechado, né, timidez. Mas é um jogador muito diferenciado, um excelente jogador. Muito difícil marcá-lo, né, pelas qualidades que ele tem, com certeza. Mas nunca foi desleal. Nenhuma das vezes que eu enfrentei ele, nunca foi desleal. Você é muito atuante nas redes sociais, brinca muito, fala coisa séria, chama o torcedor para o teu lado. Isso é teu, é próprio? Ou fizesse algum curso para isso? Não, isso é meu. Como eu falei, assim, eu gosto desse contato, né? Eu acho que tudo tem o limite do respeito, da educação, né? Eu acho que quando as pessoas começam a pegar pesado, fazer comentários que não convém, eu já corto e fim de papo. Mas eu gosto desse contato. Se a pessoa vem interagir, eu respondo para todo, assim, não vou dizer para todos, mas para muita gente eu respondo mesmo que eu não conheça. Que eu acho que é válido, né? Acho que o futebol ele tem que deixar de ser um pouco também só emoção, mas tem que ser um pouco humano, tem que ser razão, você saber conversar sobre outros assuntos, conversar com respeito, tratar todo mundo de maneira igual. Eu acho que isso é muito válido. Teu contrato com o Avaí até o ano que vem, é isso? Isso, eu tenho um contrato com o Avaí até dezembro de 2018. Tenho cláusulas que permitem a minha saída agora em dezembro, mas não tem nada... No momento eu fico no Avaí até dezembro de 2018. Você quer permanecer? Pode até renovar para mais, não? Qual é a tua meta em termos de carreira? Até quando? Olha, eu brinco com todo mundo que eu não coloco data, não estipulo prazo, mas eu vou jogar até conseguir correr atrás da molecada. Né? Zé Roberto está parando agora. Por exemplo, né? Com certeza lá atrás ele devia ter pensado, com 36, 37 eu vou parar, porque é a idade que normalmente as pessoas estipulam, né? Estipulam essa certa idade. Mas eu vou jogar até conseguir, não... Quando começar a passar muita vergonha, ficar muito para trás dos meninos, daí eu paro. Você fez aniversário agora, dia 11 de novembro, chegou aos 34 anos de idade. E chega bem, né? Bem fisicamente. Sim, me sinto muito bem, né? Inclusive, eu recebi uns dados aí que eu sou o jogador que mais atuei no Avaí esse ano, né? Fiz 93% das partidas do Avaí. Posso até contar, acho que foram 5 partidas que eu fiquei fora no ano, 2 porque o Claudinei escolheu o time dito reserva para jogar no estadual. Teve outras 3 que agora não... 2 por suspensão no Campeonato Brasileiro. E teve mais uma da Liga, que também foi colocado o time reserva. Então, não tive nenhuma lesão. Eu comemoro esse ano que eu tive, né, pessoalmente falando, o meu lado profissional, independente da situação que nós estamos passando no Campeonato Brasileiro. Mas é um ano para mim de se comemorar. Vice-campeão da Série B, que eu acho que
para o brasileiro, o vice nos comemora, né? Ou é campeão ou não é, mas não sei qual é a tua opinião. Você foi vice-campeão brasileiro, aquele jogo lá em Londrina que a gente foi, teu acesso para a Série A, vice-campeão catarinense contra a Chapecoense e agora com a chance de ficar na Série A. Está bom ou tinha como ser melhor? Vamos por partes. O acesso da série B para a Série A é fantástico, fenomenal. Não, muito mais que um título diante da situação que se encontrava, né? Não digo por causa da minha chegada, mas no meu primeiro jogo estava o Silas ainda, né? Eu fiquei no banco de reserva, que eu estava sem ritmo e tal. Foi contra o Bahia. E a partir daí, quando foi contra o Sampaio Corrêa, que eu fui jogar, o Evandro tinha assumido. Ali nós tivemos uma ascensão muito grande, o elenco comprou a ideia do Claudinei. Acho que nós estávamos aí como candidato a rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro e chegar no vice-campeonato, acho que é mais que um título, foi uma conquista muito grande para o Avaí. No Catarinense, eu acho que poderíamos sair com o título, né? Eu acho que tínhamos condições de sair com o título. Não saímos por detalhes, não gosto de falar de detalhes de arbitragem, mas não tínhamos possibilidade de ter esse título. E esse ano, eu acho que a nossa permanência, acho que nós podemos comemorar também como um título, pelas condições de trabalho que a gente tem, totalmente diferente dos outros clubes do Brasil, pelo orçamento que o Avaí tem, né, muito abaixo de todos os clubes também do Brasil, e pelo trabalho que a gente tem feito aqui no Avaí, acho que a entrega que a gente tem tido, claro que houveram falhas sim, houveram erros sim durante o campeonato, mas esse grupo é um grupo que nunca se entregou, que nunca fez corpo mole, que nunca, né, deixou de correr, de lutar. Qualidade técnica, cada um vai ter a sua, vai ter jogador que é um pouco mais, outro que é um pouco menos, outros vão superar um pouco na raça, na vontade, mas acho que corpo mole e falta de dedicação nunca houve nesse grupo, então acho que essa nossa permanência, se acontecer no domingo, é como um troféu para a gente. Vamos falar de 38 rodadas, quase um ano inteiro, é um campeonato muito longo. Onde foi a pior falha? Perder para o Atlético de Goiás, perder para o Vasco, deixar o Botafogo empatar nos acréscimos. Como é que você analisa esse momento? Olha, eu não vou assim apontar como pior falha. Eu vou apontar como os momentos que na minha opinião, foram um pouco mais dolorosos assim. Acho que em primeiro foi o empate do Botafogo, né? O segundo foi o empate do Atlético Mineiro, que acho que era o jogo do Atlético, eu digo que foi doloroso, porque assim, a gente fez uma excelente partida contra uma excelente equipe e erramos. Se você for ver o gol que nós sofremos contra o Atlético, isso foi ver depois, não é no calor do jogo, você não analisa. Mas tivemos ali, acho que uns 4 ou 5 erros, faltava acho que 5 minutos para acabar o jogo. Aí o escanteio para a gente, primeiro, a gente não precisava ter todo mundo ido para a área. Segundo, poderia ter feito uma bola curta lá, para ganhar tempo. Daí terceiro, teve o lance que eu saí para marcar, acho que o Robinho, eu poderia ter matado a jogada, não matei. Daí depois tomamos um contra-ataque de um escanteio, coisa que não acontece. Então foi uma sequência de erros assim. Então eu acho que esses 2 jogos foram jogos assim que marcaram mais. Acho que perder contra o Atlético Goianiense não sinto foi tanto dolorido assim, porque nós não fizemos uma boa partida. Não foi aquela partida que se lutou e perdeu, porque entramos mal, o Atlético Goianiense teve seus méritos. Mas acho que essas 2 partidas que me vêm à mente, que é Atlético Mineiro e Botafogo, são as que mais me marcaram. Um jogo desse importante no templo do futebol, a história do Santos, do Rei Pelé. Já jogasse bem lá, já não jogasse bem? Qual é o teu histórico dentro da Vila Belmiro? Bom, eu tive uma passagem muito boa no Santos, né? Foi uma passagem rápida também, que me projetou, vamos dizer assim, para ir para a Europa. A maior recordação que eu tenho lá foi de um jogo da Copa Libertadores. Foi Santos e América do México. E nós tínhamos perdido, acho que no México, por 2-0, 1-0, não sei. Acho que foi 2-0. E na Vila nós tínhamos que fazer 2 para ir para os pênaltis e 3 para a classificação. E naquele jogo foi um jogo assim fantástico, estádio cheio. E após o jogo o Pelé me elegeu como o melhor em campo. Então aquele dia para mim nunca mais vou esquecer. Né? Receber o elogio do Pelé é coisa para se guardar. Então acho que essa é uma recordação. Além de 2 gols que eu fiz lá, 2 pelo Santos e 1 contra o Santos, né? Então eu tenho boas recordações da Vila.
Mas no resumo do que tu pensas em relação à tua carreira e o que passou, quem foi um grande treinador? Com quem que você aprendeu? Porque, convenhamos, né? Pode até não falar nome, mas tem alguns que enganam, né? Mas tem aquele cara que diz assim, não, esse aí eu aprendi. Pode citar alguns. Olha, hoje o ícone do futebol brasileiro é o Tite. E eu tenho orgulho em falar que eu trabalhei com ele, que aprendi com ele, né? Foram 9 meses que nós trabalhamos, mas pelo aprendizado que você tem, acabou parecendo que eu trabalhei com ele com uns 10 anos, né? Sendo que te ensina. Ah, mas ser jogador profissional precisa ser ensinado? Sim, precisa. Diariamente nós precisamos de correções de práticas. E se você tem um treinador com a mentalidade do Tite, com o trabalho que ele faz, isso é sensacional, porque eu falo que o treinador de futebol não tem que ser só conhecedor de futebol hoje em dia, mudou muito o futebol. O treinador de futebol ele tem que ser primeiramente um gestor de pessoas, que ele tem que gerir vestiário, os jogadores não se comportam como antigamente, os jogadores não pensam como antigamente. Sim. Então foi toda uma mudança que aconteceu no futebol e os treinadores têm que acompanhar isso, né? O Parreira foi outro também assim que me surpreendeu. Na época eu fazia faculdade e o Parreira chegou para mim um dia, ele colocou a mão no meu... Eu tinha acabado de subir assim, né? Eu estava tomando café lá no clube. Ele colocou a mão no meu ombro assim, daí ele falou assim, tudo bem, Betão? Eu já me assustei para ele me chamar pelo meu nome. Ele falou, pô, Parreira, pelo meu nome. Daí eu falei, tudo bem. Ele falou, a família tá bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, e a faculdade? Eu falei, como que ele sabe que eu faço faculdade? Então acaba te cativando, né? Acaba te cativando que a maneira que a pessoa te trata, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo, coloco na lista de um dos melhores treinadores que eu trabalhei também, porque é uma pessoa conhecedora do futebol, um dos poucos assim que eu trabalhei que conseguiu mudar jogo no vestiário, no intervalo de jogo, se ele consegue ter a leitura do adversário, ter a leitura do seu time, fazer mudanças que acabam sendo benéficas para o grupo. Então, sim, dentre outros que eu trabalhei, mas acho que esses 3 assim são os mais que me cativaram. E o Claudinei, pela pessoa que é, né? Acho que vocês, não sei se vocês têm contato com ele, é uma pessoa sensacional, um ser humano fantástico também. Eu acho que não chegou ainda no seu ápice, mas com certeza vai chegar. Legal. Com tudo isso que você falou, a tua tendência é ser treinador quando parar? Ou gestor, gerente? Quero trabalhar com futebol, mas a última coisa que eu quero é ser treinador. A última coisa que eu escolheria é ser treinador, justamente ainda mais aqui no Brasil, acho que existe uma falta de respeito com a profissão, acho que as pessoas poderiam lidar melhor com a questão do treinador no Brasil. Mas acho que gestor, acho que me atrai bastante, gerente de futebol me atrai bastante. Já fiz cursos relativos a isso, com relação a essa área. E quem sabe vou atuar aí. Voltando aqui a Floripa, o que você gosta de comer? Qual é a praia que você gosta? Onde que o Betão é visto frequentemente? Olha, eu sou uma pessoa assim que não me escondo, né? Não gosto de ficar, sou jogador de futebol, tem que ficar escondido, não. Vocês vão me ver andando por aí, tem pessoa até que nem acredita que sou eu, porque você acha que o Betão vai estar andando de chinelo na rua, você acha que vai estar passando essa hora aqui na beira-mar, mas eu tô sempre caminhando por aí, acho a cidade fantástica, né, lugares assim maravilhosos mesmo, mas o lugar que acho que eu tenho mais frequentado assim, é a Barra da Lagoa, né, tenho uns amigos que são de lá, que eu conheci na virada de 99 para 2000, eu passei aqui em Florianópolis, mas nunca se imaginava que ia jogar aqui um dia, que ia morar aqui um dia. E eu fiz amizade com o pessoal lá. Então, na Barra da Lagoa é um lugar que me cativa muito pela tranquilidade, pela maneira que as pessoas vivem lá. Então, de vez em quando, quem quiser me achar, só na Barra da Lagoa. Legal. Pagodinho ou música gospel? Assim, eu sou um cara bem eclético, sabe? Assim, eu tenho minha fé, sou evangélico, né? Sou cristão, mas não tenho discriminação com outros tipos de música, nada disso. Escuto também nos meus momentos de estar relaxando em casa, mas respeito todo mundo e cada um tem a sua maneira sua filosofia de vida, vamos dizer assim. Bom, ele é zagueiro, fez uma imprudência agora, lamentavelmente, o Rodrigo da Ponte Preta. Você acha que aquilo ali é antiprofissional? O que ele quis? Porque isso a gente via muito na década de 70. 60 para intimidar o adversário. O que ele fez não foi legal, né? Sabe o que acontece? As pessoas hoje em dia esquecem que nós somos monitorados no campo, assim, tem muitas câmeras. Antigamente, e sim,
vou falar que isso nunca aconteceu no futebol. Isso aí acho que é histórico no futebol. Aquele pisão no pé que te dão, soco nas costas, o puxão de cabelo, ajoelhada na coxa. Isso aí sempre existiu no futebol. Mas hoje em dia não cabe mais, né? Hoje em dia, se você respirar, se você espirrar no campo, vai estar uma câmera te pegando, te filmando. Então a gente tem que ter muito cuidado com nossas atitudes. Hoje em dia, eu acredito que as crianças assistem muito mais futebol do que antigamente. Meu filho, por exemplo, ele tem 7 anos agora. Ele para assistir futebol, né? Deixa de brincar, de assistir desenho para assistir uma partida de futebol. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. É claro que muitas vezes, poxa, num desequilíbrio emocional do momento, no calor do jogo, na intensidade, na adrenalina, você vai ter alguma atitude que não vai ser bacana, mas não vai ser aquela atitude pensada, mas certas coisas têm que ser evitadas. Uma mensagem para o torcedor do Avaí, nesse bate-papo bacana nosso, fomos lá no teu passado, né, na Europa, futebol brasileiro, tuas conquistas, teu pensamento. Uma mensagem para o torcedor do Avaí, porque esse jogo vai ser encardido domingo na Vila. Primeiro, o agradecimento, né, ao torcedor que tem comparecido aí da melhor maneira possível, tem confiado no nosso trabalho. E domingo, quem não tiver bom coração, é melhor nem assistir, né? Vai ser uma rodada assim, bastante emocionante. Acho que não só o nosso jogo, mas tem alguns jogos que a gente depende de algumas situações aí. Mas pode contar com todo o esforço de todos os jogadores, pode contar com a nossa dedicação, com a nossa vontade, o nosso desejo da permanência na Série A. E vamos torcer para que dê tudo certo, que a gente vai fazer nosso papel. Você que não puder ir à Vila Belmiro, que torça aqui de casa. Você já subiu muito em carro de corpo de bombeiros, eu também já. Ano passado, a volta de Londrina. Em 98, o Avaí campeão brasileiro, eu pela Guarujá, nossa volta lá de São Paulo, a final contra o São Caetano, em São Caetano do Sul, lá no ABC Paulista. Esse jogo, se o Avaí ficar, é para receber com o carro de corpo de bombeiros, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que o pessoal vai fazer essa festa aí e a gente conta com isso. Pode ter certeza que a nossa esperança aí tá bem viva. Boa sorte, Betão. Muito obrigado. Bom jogo, prazer te conhecer ao vivo. Obrigado, prazer é todo meu. Betão, xerifão do Avaí. Esse Avaí faz coisa. CT Avaí, fait des choses. Isso é em francês, né?